Boa noite, estamos começando a nossa live de hoje. Hoje, dia 9, né? 9 de maio de 2023. Nós vamos estar falando hoje sobre as diferenças ou as semelhanças, uma comparação entre sob o ponto de vista sistêmico, né? Entre homens e mulheres. Nós estamos dando um tempinho para você entrar, para você participar, para você estar conosco. Esperando aí a dona Lívia entrar também, já autorizamos aqui, vai dar certo. Vamos ver se vai fugir. Está me ouvindo bem, meu amor? Tá ótimo. Aqui também está bem legal. O som está bem top. Então tá. Então, nós estamos hoje falando sobre uma comparação, né, um paralelo entre homens e mulheres, né, sob o ponto de vista sistêmico, que na prática isso significa, né, meu bem, para a gente poder aprender a conviver e aprender a construir relacionamentos, compreendendo o que as pessoas vivem, o que elas sentem, compreendendo cada um dentro da sua realidade. Você gostaria de falar alguma Não, coisa? realmente, quando a gente compreende, né, essa palavra que você está falando, compreender o outro, quando a gente tem conhecimento de como é o outro, as crises, os conflitos, eles diminuem, porque aí a gente vai lidar com o outro sabendo como é que é essa outra pessoa. É legal, legal mesmo. Quer dizer, tudo que nós queremos é que as nossas relações se estabeleçam sob um patamar muito mais reconciliador, um patamar muito mais de ter prazer de estar juntos e também a nossa capacidade, até mesmo, que eu penso, é de influenciarmos, né? Como cristãos, nós gostamos que Cristo seja exaltado, engrandecido, e dentro dessa visão sistêmica, a gente quer trazer para as pessoas justamente uma visão que é totalmente bíblica e que também se ajusta àquilo que nós chamamos de visão sistêmica. Então, a gente começa falando sobre essas características que as mulheres e os homens têm, né? Eu acho que era legal a gente começar falando sobre a importância da mulher, né? A mulher que gera vida, a mulher que traz uma missão extremamente significativa, importante, fundamental, que é carregar a vida dentro de si. E como isso marca de uma forma profunda a criança, né? Como é aquela que nos recebe, aquela que nos acolhe, é aquela que nos lança para o mundo, né? Você gostaria de trazer Isso, alguma coisa olha só, sobre isso? a questão até, o Luiz está falando sobre né, a mulher que carrega uma criança. Isso a gente já vê que faz parte do que é sistêmico. A família, cada pessoa tem um lugar, né, nessa família, tem uma função, tem algo que faz nessa família. E no caso, por exemplo, a mulher, ela tem algumas características dela que é diferente justamente também para criar, né, para procriar, para ela ter esse tempo todo aí com o bebê dentro da barriga, e aí ela vai estar tendo que pensar o que que a criança está sentindo, o que que a criança tem que comer, o que que eu tenho que comer, porque a criança come através de mim, né? Então, assim, aí a gente já vai começando a conhecer as diferenças da mulher em relação ao homem. Deus nos fez diferentes, né? Mas nós somos diferentes e um precisa do outro, né? Então é interessante essa questão. Esse é o sistêmico é isso. As pessoas fazem parte de um sistema, elas se interagem, elas são interdependentes e elas, né, elas precisam mesmo uma das outras, e o que uma faz toca no outro. O que a mãe faz vai tocar no filho. Né? O que o pai faz também, né, nesse relacionamento com a mãe, ou se deixa a mãe, ou se está com a mãe, ou se preocupa com o filho ou não, tudo isso já muda aquela criança. Né? Então a gente está dizendo dessas diferenças de homem e de mulher. Certo, então nós estamos traçando aqui que cada um tem um papel e até um momento diferente, vamos dizer, de influenciar uma criança. Né? A mãe, naquele primeiro momento, desde a concepção, ela carrega essa criança dentro de si, ela traz essa enorme responsabilidade, esse privilégio. Depois a mãe gera essa criança e nos primeiros
tempos dessa criança, a mãe se torna alguém que é fundamental, que traz o provimento através da amamentação, através do cuidado. E a mãe, ela nesse sentido, meu amor, ela vai introduzindo o pai para a criança, né? É muito interessante essa figura. Ou seja, é extremamente importante que as mulheres saibam que, embora elas tenham essa prioridade ou essa precedência, elas cheguem primeiro na vida da criança, um dos aspectos mais relevantes da vida da criança é que ela seja introduzida ao pai também, né? Moreno, ele é o criador do psicodrama, é uma escola, né, da psicologia, e ele usa para a mulher, para a mãe, um nome de ego auxiliar, primeiro ego auxiliar. Quer dizer, a mãe, ela é o primeiro ego auxiliar, aquela primeira pessoa que está em contato com a criança, mas a criança não vive só com esse ego, né? Esse ego auxiliar. Aí ela vai introduzindo outras pessoas. O pai, né, que é o primeiro e o importante, o principal. Aí ela fala, e se não tem o pai? Se não tem o pai presente, a mãe tem que saber que existe um pai. Para aquela criança, ela foi concebida não só de uma mulher, ela foi concebida de um homem e de uma mulher. Aí a gente já está vendo a importância do homem e da mulher. Os dois, para ter vida, precisa de ter o homem e a mulher, né? Porque essa criança que vai nascer, então, ela precisa de ser apresentada presencialmente para o pai, seria muito importante. Agora, se não tiver, o pai faleceu, ou a mulher, né, eles dois não tiveram contato mais, mas é importante a mãe, que ela que está com aquele, né, aquele primeiro ego auxiliar, a mãe trazer para a criança esse conhecimento de que ela tem um pai. Porque senão a criança ela vai se sentir incompleta. Olha só, então a gente está falando de homem e mulher. Nós precisamos de um homem e uma mulher. São diferentes, mas eles se complementam na construção de uma vida, eles se complementam na construção de tudo. Então, um relacionamento entre homem e mulher, o problema existe quando a mulher acha que não precisa do homem, ou quando o homem também acha que não precisa da mulher. Porque aí os dois vão viver sozinhos, sendo que nós somos feitos para um complementar o outro. A gente vê na própria construção da vida, não dá para ser um só. Então, nós estamos chamando a atenção de um aspecto de que nós somos diferentes, ou seja, homem e mulher são diferentes, e homem e mulheres trabalham de formas diferentes para um objetivo comum. Perfeito. Então, a gente assume uma missão. Nós estamos falando aqui de geração de filhos, né? De criação de filhos, de constituição de família. Nós estamos dizendo que essas diferenças, elas precisam ser percebidas não como um fator que separa, que afasta, não como algo que traga competição, mas como algo que traga a complementação, a interação, o esforço de caminhar junto. Então, é muito importante que a gente descubra isso na nossa vida, né? Hoje a gente vê, e no passado, de fato, a gente reconhece, houveram muitas situações de abuso por parte de homens. Isso aí nós reconhecemos, essa questão da mulher, da valorização da mulher. Todos nós temos imenso prazer com isso. Só que esse empoderamento feminino, vamos colocar assim, ele não pode se tornar um desempoderamento masculino, ou seja, não há uma competição, não há um antagonismo. O que há é a construção junto. E quando a gente não tem essa visão, a gente percebe hoje a sociedade muito adoecida. As pessoas com feridas, com dificuldades, e a imprensa sempre noticia situações de abusos de mulheres, isso é um absurdo mesmo. Só que eu estava até vendo a Rita Lee, né, que faleceu hoje, ela tem uma frase que ela condena o afastamento do homem em função dessa realidade do feminismo. Eu achei até interessante essa frase que ela soltou. Está até no UOL hoje. E eu achei legal ela parar para pensar nisso. Ou seja, ela enxergou que existem problemas, existem
divisões que elas não levam para lugar algum. E uma das coisas que mais toca na vida de uma criança, seja ela um menino ou uma menina, é uma situação onde a mãe tenta vedar, impedir, né, que o pai seja introduzido a ela, situações onde há uma competição entre pai e mãe, situações onde há condenação do pai em relação à mãe ou da mãe em relação ao pai. Isso traz marcas, isso traz sequelas que são extremamente negativas e prejudiciais para a saúde emocional daquela criança. Isso, e aí ó, vamos pensar que nós somos, né, aquela criança que nasceu. Imagine se você, sendo aquela criança que nasceu e não conheceu o seu pai, e talvez nem conheceu a sua mãe, às vezes uma pessoa, né, que não conheceu nem o seu pai, nem sua mãe, e ainda mais essa figura paterna ou a figura materna foi destruída para nós. Imagine que seja isso. Como é que a gente fica? Porque o amor de criança pelos seus pais é algo lá dentro, é tão inicial, é tão verdadeiro, não tem como tirar. Então, se lá, quando eu fico adulta, eu estou aqui adulta, e eu fui essa pessoa que não conheci minha mãe, não conheci meu pai, ou então achei que eles foram pessoas que me abandonaram, pessoas que não me amaram, eu começo a condenar ou minha mãe ou meu pai, achando que um dos dois não trouxeram para mim o conhecimento, não trouxeram nada de bom, eu vou na boca falar isso, mas na alma, lá dentro eu vou estar ferida, faltando essas partes em mim. E por isso que acontece? Pessoas, mulheres, vamos pegar, né, se for mulher, ela procura no homem alguém que vá repor aquele relacionamento que está faltando com os seus pais. Certo? Então, o homem é diferente dela, mas o homem não pode completar aquilo que ficou faltando lá nos pais. Porque é certo, sim, que nós, mulheres, a gente precisa de um homem para nos completar. E é isso que é o legal, isso que é o importante. E procurar também é verdadeira, isso, né? e o homem também. Procurar uma mulher para o completar. Porque cada um tem uma característica, né? Cada um de nós tem uma característica, principalmente pessoas individualmente, mas homem e mulher também têm as suas diferenças, né? Mas nós somos iguais, né? Nós somos iguais no sentido de termos o mesmo valor, né? E nós chegarmos juntos na mesma relação, mas nós somos diferentes nas características, não é, Luiz? Então, o quê? Aí por isso que a mulher está procurando no homem alguém que traga aquilo que ela não tem. E ela poder dar para o homem aquilo que o homem também não tem. Quando os dois se encontram, então eu vou dar para ele o que ele não tem, mas vou receber dele o que eu não tenho. Eu não vou procurar dele, eu vou procurar naquela pessoa a minha mãe ou meu pai. Não é isso. Eu vou procurar a característica que está faltando do meu gênero, né? Eu sou mulher, está faltando alguma coisa no homem, do homem para mim. Então eu encontro naquele meu parceiro. E não é atrás de pai e mãe. Agora, para eu chegar nessa posição de procurar no meu parceiro só o parceiro, eu preciso de resolver primeiro as minhas questões com meu pai e com a minha mãe. Porque às vezes elas não estão resolvidas. Às vezes eu fico ali tentando procurar no meu parceiro alguém que vai me amar, porque minha mãe não me amava, ou meu pai não me amava. Não vai dar certo. Não vai dar certo, não vai completar. Certo? E se você pensa que não está faltando nada do seu pai e da sua mãe, mas se você pensa deles, ou quando você olha para eles, você acha que não tem nada para eles darem para você, então tem uma ferida aí. Eu preciso de organizar com os meus pais, não é? Para eu poder encontrar como parceiro, para eu poder dar. Como é que eu vou dar para o meu parceiro se eu não tenho nada, se eu não recebi dos meus pais? Porque se eu condenei meus pais, estou vazia. Eu não tenho nada para dar. E aí eu quero receber daquele homem lá, né? E aí não vai receber porque ele também não tem como dar como pai e mãe, ele tem como dar como a outra parte, o homem. É importante a gente saber esses pontos. Eu, como mulher, recebo de um homem e o homem recebe de uma mulher, né? E como filha, eu recebo dos meus pais. Eu, como filha, recebo apenas dos meus pais. Eu não vou receber do meu parceiro. Meu parceiro tem as características que vai complementar, né, a minha vida. É legal
a gente estuda os círculos do amor, né? A gente primeiro vê o círculo dos pais, depois a gente vê o trabalho, a gente aprende a servir, a interagir, e depois que a gente aprende mesmo a se relacionar como casal, né? Quer dizer, o correto é que eu venha completo, que eu venha sabendo quem eu sou, tendo algo para dar. E é interessante que quando a gente vê a terceira lei, né, a lei do amor, que é a questão do equilíbrio, é justamente nisso que nós conseguimos o melhor. Jacob Schneider, né, que é um dos caras mais feras da teoria sistêmica, ele fala que o casamento, ou a união, eles trazem a sinergia e trazem a liberdade e o crescimento, porque ele fala que quando nós juntamos duas pessoas e há uma visão de complementariedade, isso significa que eu vou sair muito melhor do que quando eu entrei. Porque eu vou dar alguma coisa para o outro que o outro não tem e eu vou receber alguma coisa do outro que eu não tenho. Isso faz com que 1 mais 1 não seja 2, mas seja 20. Então, por isso que a gente chama de sinergia ou um efeito sinérgico. É a multiplicação de um efeito. A unidade, a consciência de que eu preciso do outro, isso transforma a nossa vida de uma maneira poderosa. E dentro do equilíbrio, isso é justamente o que faz um homem e uma mulher caminharem de uma forma agradável. As dificuldades relacionais, elas surgem, elas batem a porta de todos nós, né, dentro de um relacionamento de homem e mulher. Agora, o grande ponto é a troca, né? É o quanto eu, como homem, na verdade, pela minha característica, eu preciso me sentir admirado e respeitado. Quer dizer, a troca, nesse caso, ela é você que é minha mulher, você me admira, você me respeita, você me confirma. E eu, na verdade, devoto a você o amor, o cuidado, o carinho, e isso faz com que os dois eles tenham prazer de depender um do outro. A relação ela fica doentia quando a gente perde essa troca, quando esse canal ele se fecha, quando eu não me sinto respeitado, quando a mulher não se sente amada. O homem, quando ele se sente valorizado, ele é capaz de fazer grandes sacrifícios. A gente percebe muitas reclamações quando há problemas conjugais, né? A gente percebe homens falando que não veem amor. Na verdade, eles não veem respeito, valorização. E hoje, repito, há uma cultura muito perigosa que nós temos que filtrar para que nós, como sociedade, não alimentemos nas mulheres uma raiva da figura do masculino, né? Mas que o homem seja visto como alguém que tem importância, que contribui. Então, essa junção, essa unidade, ela cancela debilidades e cria, multiplica habilidades. É alguma coisa extremamente rica. E é o que nós queremos numa troca que seja saudável. Outro aspecto que é legal, meu amor, da gente estar pensando assim, é que a mulher, por ter o seu corpo, no seu corpo um relógio biológico diferente, ela tem que saber bastante administrar o seu tempo, né? A mulher hoje ela sofre muito no sentido de ter muita cobrança sobre ela também de uma vida profissional. E muitas vezes essas cobranças elas acabam trazendo uma postergação, né, da questão de ser mãe ou de se casar. E se você passar de um certo ponto, isso arrisca até mesmo a sua possibilidade de ser mãe e de criar alguém, né? Eu acho muito legal a gente poder conversar sobre isso, trazendo para as pessoas uma consciência disso, que nós entendemos que a mulher, de fato, ela é importante, ela precisa se realizar, ela tem um potencial profissional também, mas ela pode, primeiro, ela constrói o mundo através até mesmo da sua maternidade. O privilégio materno é algo extremamente poderoso e forte, né? Ela construiu uma pessoa, construiu uma criança, é algo muito forte. Essa
questão de filhos, né? É uma coisa que pode unir até o propósito de um homem e de uma mulher, né? Homem e mulher, eles são diferentes, mas eles precisam, para estar juntos, eles precisam de ter um propósito junto. Um dos propósitos pode ser, sim, ter filhos, construir os filhos juntos, mas não significa que a sua vida vai ser para fazer, como você colocou, construir, né, uma pessoa. Mas um casal, às vezes a gente percebe assim, que o homem e a mulher, como eles são diferentes e eles precisam um do outro, né, para ser maior, para ter mais, para ser mais, para serem completos, né, para serem preenchidos, para eles também terem um porquê. Né? Acho muito legal, por exemplo, eu e Luiz, né, a gente teve a nossa família, nós construímos, né, a nossa casa, tivemos os filhos, nós tivemos aí nossos 3 filhos, e eles agora estão nas suas famílias, construindo, né, as suas famílias. E nós, o que nós estamos? Nós estamos construindo os nossos sonhos, o que nós queremos? Nós queremos trazer para as pessoas esse olhar sistêmico que eu e o Luiz, nós dois descobrimos que ele faz diferença na vida das pessoas, saber que existe esse sistema. A mulher precisa, então ela tem como o Luiz está falando, ela tem um relógio biológico, o homem tem que conhecer esse relógio biológico dela e saber das necessidades dela. A mulher precisa saber que ela precisa do homem, e o homem sentir que ela precisa dele, vai fazer com que ele se mostre para ela, com que ele se doe para ela, né? Porque às vezes o homem não, como o Luiz está falando, a mulher precisa de respeitar o marido. O que é respeitar, né? O Luiz está falando. É mostrar para o marido, mostrar para o homem, mostrar para, né, para aquele seu parceiro, a mulher mostrar para ele que ela valoriza, que ela respeita, que ela admira. E aí, com isso, ela vai fazer com que ele se chegue até ela e até ajude a encontrar os seus propósitos, né? O dela, e vice-versa. E se a mulher também sentir que o homem valoriza ela, ela sacrifica tanto por ele. A gente vê tantos casamentos que são destruídos porque o homem não demonstra o valor da mulher para ela mesma. Ele não demonstra. Ele acha que ele vai resolver tudo, que ele é o que vai dirigir a casa, que vai resolver, não conta nada para a mulher. Né? A gente vê muitos homens assim que não, minha mulher não consegue nada, procura outras pessoas para ajudá-la. Com isso, ele não está respeitando o valor daquela mulher, ele não está olhando para aquela mulher. E o homem, ele precisa de mostrar para a mulher que ele quer ela, que ele precisa dela, porque isso faz com que tanto o homem se sentir amado quanto a mulher se sentir amada. Né? Porque assim, a ferida que acontece é isso, quando o homem não mostra para a mulher que ele quer aquela mulher e que ele admira aquela mulher. Ele não fala sobre política com ela, por exemplo, não fala sobre esporte, não fala sobre as coisas dele, sobre as compras, sobre as situações, porque ele acha que a mulher não tem condições. Ah, minha mulher só vai para o salão, minha mulher só cuida dos filhos, sei lá, alguma coisa assim, né? E aí o que acontece? Cada um vive no seu mundo separado, sem admirar um ao outro. O homem e mulher, eles precisam de mostrar essa admiração do todo. Porque assim, a gente casa com alguém e a gente quer mudar aquela pessoa. Eu casei com ele daquele jeito e eu quero que ele seja do meu jeito. Eu estou dizendo o quê? Não admiro você em nada. Né? E aí vai se distanciando, vai se afastando. Então nós precisamos de voltar, né, a ver o que é que me levou àquela pessoa? O que tem naquele homem ou o que tem naquela mulher que pode completar a minha vida, né? Me fazer melhor. Porque às vezes, vamos supor, a mulher está numa depressão, tem um homem que pode ajudar a levantá-la, ou vice-versa, né? Um homem está numa tristeza, aí a mulher chega, ela mostra outras coisas da vida. Por quê? Deus colocou em cada um de nós características diferentes. A mulher, por exemplo, ela consegue ver muitas coisas que estão acontecendo ao seu redor. E o homem consegue olhar ali para frente. Então, a mulher, às vezes, ela fica perdida nesse mundo de coisas. Ela precisa de um homem. Oh, peraí, vem cá, vamos andar por aqui. Ou vice-versa. O homem só olha na frente e está achando que vai cair no buraco. A mulher mostra outros lugares para ele. Olha como é que é legal. O homem e a mulher são diferentes, mas os dois juntos, o Luiz fala de uma sinergia, né? Essa palavra que você gosta de usar. Sim.
Essa energia é a multiplicação dos efeitos da união. E é Então, justamente realmente, isso. a verdadeira... Acho que assim, o relacionamento que tem união, que pode ter união, realmente, é o de homem e mulher. Porque eles são diferentes, mas eles podem ter essa união. É interessante o poder que a mulher tem sobre o homem. É impressionante. E a gente percebe muitos casos, conforme a gente já está mais velho um pouquinho, e a gente vê que certas pessoas que a gente achava até que não dariam tão certo na vida, elas se casam bem, e uma mulher enxerga naquele cara alguma coisa que nem ele enxergava. E esse cara se torna um cara bom, um cara grande, um cara que cresce profissionalmente. É interessante isso. A mulher, ela deve confiar, isso me deixa assim, intrigado, né? A mulher, ela tem que confiar numa espécie de sexto sentido que ela tem. E ela, quando atribui a um homem essas virtudes, ela tem um poder incomensurável de transformar essa vida desse cara e de fazê-lo alguém que tem motivação para viver. Então, não é um homem perfeito, normalmente, que vai procurar uma mulher. É um homem que tem limitações, mas uma mulher que é tomada por uma percepção clara de que aquele homem tem potencial e ela investe naquele homem, ela muda a história daquele cara e aquele cara cresce. E aí Então, é ele legal. vai entregar para ela o que ela queria. Mas antes dela admirar, antes dela acreditar, ele não vai entregar, né? Isso, exatamente. E hoje a gente percebe muitas vezes que as mulheres ficam cobrando muitas virtudes. Não que você não vá se relacionar com alguém que deixe de ter virtudes, mas essa capacidade de enxergar mais longe é alguma coisa muito da mulher, né? Essa percepção, esse sexto sentido, e ela enxerga nele um potencial. E ela, quando enxerga no homem um potencial, ela faz com que esse homem tenha uma capacidade. É verdade. Luiz, a gente está quase terminando, né? Que a gente promete fazer uma live aí de até 30, 35 minutos. Eu queria lembrar umas questões aí. Pode falar. A questão da família, né? A família de cada um. Muitas vezes a mulher está ligada aos problemas da sua família, né? De não acreditar, porque lá atrás a mãe, a tia, alguém não acreditava no homem, destruía a imagem do homem, e aí ela está ligada àquela questão, àquela questão ali da história de vida da família dela, e aí ela não consegue ver no parceiro, não consegue ver em nenhum homem alguma coisa boa. Aí ela fica presa, Pela né? Ela fica história presa na de... questão da história familiar, Ah, né? certo. Entendeu? E também um homem, por exemplo, que aí às vezes o pai dele também teve outras mulheres e aí ele não consegue se firmar porque ele está vivendo não a história dele, mas ele está vivendo a história do pai, né? A importância então de que da gente parar, né, como pessoa, e a gente começar a pensar assim, não, então tem as histórias do passado, tem as histórias da minha mãe, do meu pai, do meu tio, eu vou respeitar cada uma delas, mas eu tenho que viver a minha, né? Respeitar. O que é viver a minha? É respeitar, entender que cada um viveu do seu jeito, do jeito que pôde viver, né? Sem condenar e sem querer ficar ligado. Né? Quantos casais que se separam porque os pais se separaram, a tia se separou, né? Essas coisas vão se repetindo. Então, a importância que eu estou querendo falar é a importância de separar dos pais. Como é que a gente faz isso? Com respeito. E fazer o seguinte, eu respeito meus pais, respeito meus tios ou meus avós, né? E eu entendo que a história deles foi diferente, mas eu começo uma outra. Eu vi uma imagem muito legal que é assim, o sol ele se põe para depois o sol vai embora, né? E depois que ele vai embora, passa a noite, depois que a noite vai embora que vem o sol. Então eu tenho que finalizar uma parte para começar a outra. Então eu finalizo a história minha com a minha história de família ou, né, ou com um relacionamento anterior. Eu termino aquele relacionamento para começar. E aí eu decido que vai acontecer um amanhecer, né? Eu decido que eu vou relacionar com tal pessoa, vendo as características dela e as diferenças que nós somos e como nós podemos nos complementar.
Quer dizer, uma das coisas que a teoria sistêmica nos traz de uma maneira muito clara é a nossa autorresponsabilidade. Nós não negamos que existem forças que agem no nosso sistema e que tentam nos levar numa direção, né? Mas nós temos o poder, através da nossa postura, o poder de, como diz você, mudar o ciclo. Se os meus pais viveram histórias, isso é fantástico. Isso é alguma coisa assim que nos faz gostar demais da teoria sistêmica, né? Se os meus pais tiveram situações, passaram por realidades que foram difíceis e que eu não gostaria de vivê-las, eu não vou condená-los pelo que eles viveram. Mas eu vou dizer, olha, o que vocês fizeram foi o que vocês conseguiram. Eu não tenho esse papel de juiz, mas eu decido que, para mim, será diferente. Eu vou ficar o que a gente fala de consciência pesada, muitas vezes, né? No sentido de não fazer igual a de não eles, né? fazer igual. Mas essa coragem de não fazer igual é muito legal e ela muda a nossa história totalmente. É o que nós queremos através dessas lives, através da nossa imersão, né, meu bem? Através do nosso workshop, que a gente vai fazer agora dia 15. Inclusive, nessa segunda agora, nós vamos fazer, né, uma constelação familiar, às 19 horas, das 19 às 20 horas, na segunda-feira que vem, dia 15. 19 às 22 horas, né, meu bem? Isso, das 19 horas às 22 horas. O que é isso? É justamente para a gente dar uma olhada no nosso sistema familiar, ver onde que a gente está preso, onde a gente está engarranchado. Será que a gente está vivendo a nossa história ou a história dos que vieram antes? Será que eu estou conseguindo viver, pegar o melhor de mim mesmo e dar para o outro e receber também do outro? Porque se eu não aprendi a receber dos meus pais, eu não consigo também receber das pessoas com quem eu me relaciono. Então, eu preciso de resolver as questões com o meu passado, com meus pais, com meus, né, com a minha família, com o meu sistema familiar. Eu recebo dos meus pais e não preciso repetir problemas que eles viveram, né? Eu faço com que tudo que eles passaram vale a pena para que eu seja livre para caminhar adiante, para seguir adiante naquilo que me traz uma realidade que eu desejo alcançar, uma realidade onde eu vou ser alguém que vai viver plenitude, né? Isso é muito legal e a gente precisa descobrir isso. Nesse workshop que a gente vai fazer na segunda-feira agora, a gente vai fazer justamente isso, né? Colocar representantes ali, pessoas que vão te ajudar a ver o seu sistema familiar, né? É como se fosse uma vivência terapêutica, né? E que aí a gente toma novos caminhos, né? As pessoas dão o nome também de constelação familiar, e ali a gente consegue ver, consegue trilhar, consegue ter outra postura. A gente tem visto pessoas com posturas diferentes e quando tomam essas posturas diferentes, elas conseguem caminhar bem na vida, conseguem, né, relacionar bem. Aí cura física, cura na alma, né? Cura no todo. Cura nos relacionamentos. A postura é uma chave poderosa que abre as portas para que a gente viva coisas absolutamente que nós achávamos que não seria possível. Isso. É um jeito de olhar para as situações, uma mudança de coração que vai me permitir não ficar preso em amarras, em situações que estão na minha história de família, né? Por isso que essa representação da constelação ela é muito poderosa, ela é muito rica e ela é fascinante. Todo mundo que vai sai profundamente impactado, porque é algo que nos mostra. Aquilo ali não cura, aquilo ali nos mostra a verdade. E não dá o caminho da forma certa de andar, né? Exatamente. A constelação ela não cura ninguém. Na verdade, ela te ajuda, ela é uma ferramenta que te mostra o problema de uma maneira absolutamente clara e sem nenhuma dúvida. E aí você já sabe o que precisa ser feito através de uma mudança de postura, que nós chamamos, né? É legal da gente falar isso para as pessoas, né? É muito importante. E aí serve tanto para homem como para mulher, como a gente esteve falando aqui das diferenças de homem e de mulher, né? Que cada um tem uma característica e um depende não, um pode
receber muito do outro, né? A mulher pode receber do homem, o homem pode receber da mulher. E uma coisa que a gente gosta muito é de dar também. Quando a gente dá, a gente sente bem, né? A gente sente que a gente fez algo, né? Para tudo, assim, para todo mundo. Né? É verdade. E aí, então, nessa segunda-feira, nós vamos ter essa constelação, né? Nós convidamos você. Se quiser fazer a inscrição, é só entrar no nosso Instagram aí, no Método Fluir ou no professor Luiz Antônio, e ali você deixa uma mensagem que a gente te inscreve e você chamar alguém, né? Para quê? Para você conhecer o seu sistema familiar, para você saber onde que você está travado e não consegue sair, né? Porque às vezes você tem doenças, tem relacionamentos repetitivos, doentios, e você está presa ali, né? Então, nesse workshop, né? Nessa constelação, a gente te ajuda a ver, a tirar os embaraços até a postura certa, né? Para poder relacionar bem, para poder ficar livre, ficar bem consigo, ficar bem com, né? com o mundo mesmo. Tá certo. Então vamos encerrar, agradecer a todos que participaram conosco dessa live, todos que estiveram aí, foi muito bom, foi muito agradável e a gente espera ter acrescentado aí conhecimento, reflexão e mudanças de vida. Ok. Terças-feiras nós estamos tendo as lives, né? Às 19 horas, terça-feira nós estaremos novamente no método Ponto Fluir e no Prof. Luiz Antônio. Tá certo. Boa noite.